Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Olha só a questão que já apareceu aí na sua tela. Uma questão aí que foi cobrada no vestibular da UniOeste, vestibular de 2022. E essa questão aqui vai exigir da gente conhecimento sobre geometria espacial. E quando a gente trabalha com geometria espacial, a gente sempre tem que resgatar algumas coisinhas lá da geometria plana. E aqui não bastasse também, eu teria que ter um pouco de conhecimento aí sobre a tal da trigonometria. E a gente vai ver como a gente vai resolver bem de boa, beleza? Vamos ler com calma essa questão, mas antes, deixa eu te fazer um convite, te dar um alerta, fazer um pedido, te dar um aviso, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal, deixa o sininho ativado, porque daí você recebe notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concursos militares, concursos públicos, raciocínio lógico matemático, aulas, lives. Ufa, tem bastante coisa que vai surgindo no canal e caso você faça a inscrição e deixe o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá? Olha só o que diz a questão. Um tanque de óleo possui formato de cilindro circular reto e está posicionado deitado em relação ao solo, isto é, os planos que contêm as faces circulares é perpendicular ao plano do solo. O tanque contém óleo de forma que a qualquer secção do cilindro paralela às faces circulares mostra a altura do óleo em relação ao solo, de 1,5 metros, conforme a figura abaixo. O comprimento do tanque é de h metros e o raio das faces circulares é de 1 metro. Desprezando a espessura do material com o qual o tanque é fabricado, qual o volume do óleo contido no tanque? O que eu vou pedir para você, tá? Deixa eu dar uma melhorada um pouquinho, vou trabalhar só com a imagem, a gente vai usar essa informação importante aqui do raio ser de 1 metro, tá? Mas antes, deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, essa situação que nós temos aqui, ó, eu quero que você faça um paralelo aí, traga para a ideia do cilindro circular reto. Então, imagine ele ali com as bases circuladas apoiado ao chão, mas não é isso que ele está falando na questão. Ele está falando assim como se eu estivesse deitando o cilindro, né? Não é correto isso, mas só para você entender bem. Então, o que eu quero que você enxergue aí, queridíssimo, queridíssima, para a gente começar a nossa brincadeira? Eu quero que você enxergue que nós temos esse 1,5 metro aqui ó, na imagem mais à direita. Ó. Aqui estaria esse 1,5 metro. E aquele comprimento H seria exatamente essa distância aqui ó, entre as bases circulares. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente trabalha com o cálculo de volume, envolvendo o volume de um cilindro circular reto, a gente faz o quê? O volume é o produto entre a área da base, ou seja, a área desse círculo aí, ou de qualquer um dos círculos que compõem, poderia compor essa base do cilindro, vezes a sua altura, que no caso aqui é o comprimento mencionado h. O problema é que daí para calcular a área dessa base não é um círculo, é uma parte do círculo, que é justamente essa área destacada ali, essa região destacada aqui ó, na situação original, que é a parte de um círculo. E o que nós vamos tentar enxergar, quer dizer, o que nós vamos enxergar para resolver essa questão? Eu vou trabalhar segmentando essa parte achurada aí, ó, e nós vamos fazer cálculo, na verdade, de três partezinhas aí, de três áreas de figuras planas aí para a gente trabalhar com a área desta base aí, tá? Eu vou dividir assim, ó, quer ver, ó? A metade de um círculo, ok? Mas eu vou pedir para você enxergar este triângulo aí, que eu já vou segmentá-lo em dois triângulos retângulos congruentes entre si. E aí aqueles dois pedacinhos ali que eu não mencionei são dois setores circulares, tá? Então deixa eu dar uma destacada aí para você para a gente conversar. Então eu vou fazer assim para você, ó, só para você enxergar. A partir de agora, o que eu vou falar? Nós temos a área, né, da metade de um círculo, que eu tentei separar aí com essa linha vermelha, né? Então a gente vai calcular usando justamente a formulazinha da área do círculo, dividido por 2. E aí eu quero que você também enxergue, queridíssimo, que este triângulo que eu joguei para você, eu vou segmentá-lo dividindo em dois triângulos retângulos.
Tá? Então eu vou calcular a área de um triângulo retângulo e multiplicar por 2, porque eles são congruentes. Tá vendo como é que eu enxergo que é o triângulo retângulo, né? Sem achismo. Como é que eu sei que este ângulo aqui é de 90 graus? Aqui também vai ser um ângulo de 90 graus por consequência, né? Você pode pensar... Esse segmento aqui, ó, que nós temos as extremidades na circunferência, nós chamamos de corda, e uma corda é sempre perpendicular ao raio. Então, este outro segmento aqui, ó, é um pedacinho do raio. Né? Se eu prolongasse aqui, eu teria o raio. E aí, outra característica, outra propriedade importante, que ele tem essa perpendicularidade com o raio exatamente no seu ponto médio dessa corda. Então, eu sei que este pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Ó. Uma outra maneira que a gente poderia pensar é que este triângulo azul aí que eu coloquei para você é um triângulo isósceles. Por que eu sei que é um triângulo isósceles? Se você pensar nesse segmento aqui que eu estou destacando para você, isso aqui é o raio. Sai lá do centro da circunferência, vai até a extremidade. E aqui também é raio. Ou seja, eu posso pensar nesse segmento aqui como a altura de um triângulo isósceles, deste triângulo isósceles, a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. E aí, ao mesmo tempo, também eu sei que, por propriedades de triângulo isósceles, isso aqui também é bissetriz, ou seja, este ângulo aqui ó, vai ter a mesma medida que esse, que vai ser importante daqui a pouco para nós. E também ele é mediano, ou seja, ponto médio novamente, né? Ou seja, esses dois segmentos aqui são congruentes também entre si. Eu daqui a pouco eu vou mostrar para você e por que eu sei que este ângulo aqui ó, mede 60 graus. Aí, consequentemente, já que este ângulo aqui mede 90 graus, esse pedacinho aqui mede 30. Ou seja, nós temos, claro, né, por congruência, já que lá no outro lado também tem um triângulo retângulo com as mesmas características, aí vamos trabalhar com a ideia de que este pedacinho ali, este setor circular, a gente vai calcular a área dele usando justamente este ângulo de 30 graus a nosso favor. É claro que se eu descubro a área desse setor circular, eu vou descobrir a área deste aqui também. Né? Basta multiplicar por 2, a mesma coisa que eu vou fazer com aqueles triângulos retângulos. Tudo bem? E aí a gente vai multiplicar do que seria a altura aí desse cilindro, que é o H, que foi mencionado lá no texto. Beleza? Então vamos lá por partes. Vamos primeiro relembrar como é que a gente calcula a área do círculo. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo para você, né, para calcularmos a área do círculo, a gente usa sempre πr ao quadrado, né? Πr ao quadrado. Então, a área do círculo, πr ao quadrado. E o raio, ele mencionou para a gente que é 1. Né? Então, a área do círculo, eu posso usar o raio 1. Lembrando que o raio 1 é aqui, né, queridíssimo, queridíssima? Tudo bem? Aqui também é 1. Ou seja, este 1,5 aqui eu poderia separar em duas partes, ó, porque deste ponto até aqui embaixo ele também é raio 1. E, consequentemente, este outro pedaço aqui seria 0,5. Beleza? E aí eu já tenho ali ó, um triângulo retângulo em que um dos catetos mede 0,5 e a hipotenusa dele mede 1. E aí, se você lembrar de características, né, de triângulo retângulo, quando eu tenho um cateto que a medida dele ali, ó, no caso é 0,5 e o 1 é o dobro, né, a hipotenusa dele, eu sei que é aquele triângulo retângulo famosão em que os ângulos medem 30, 60 e 90. E aí eu já poderia deduzir que aquele ângulo que eu já tinha mencionado para você era 60. Mas aí eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado isso para você, se por acaso você não lembrasse disso, tá? Então, como eu tenho que calcular a área do semicírculo ali, vamos pensar que o semicírculo é pegar esse cara aí e dividir por 2, né? Então, a área do semicírculo vai ser justamente o π vezes o raio, né? 1 ao quadrado dividido por 2. 1 ao quadrado é 1, né? Ou seja, esse semicírculo aqui vai medir π sobre 2. Né? Ele deu metros, né? Opa, π sobre 2 metros quadrados. Vamos deixar aqui indicado, beleza. Então, qual que é a ideia, né, queridíssimo, queridíssima? Eu posso calcular a área desse triângulo azul todo, né, se eu souber a área este ângulo aqui, tem uma formulazinha específica para isso, mas como eu vou ter que descobrir a medida deste ângulo aqui, e para isso eu vou usar a ideia da trigonometria no triângulo retângulo,
né? E eu automaticamente já vou saber a medida daquele arco ali, ó, daquele arco do setor circular 30 graus que eu já mencionei para você. Para calcular a área desse triângulo retângulo aqui, eu posso usar base vezes altura sobre 2, já tenho o que seria a altura, falta a base, que eu posso brincar com Pitágoras também. Teorema de Pitágoras aí sai de boa. Ou, né, eu posso brincar com as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então tem várias maneiras aí da gente escapar dessa situação, tá? Então vamos pensar assim, ó. Se eu usar o teorema de Pitágoras, eu vou começar a colocar alguns nomes aqui para você identificar bem o que eu estou falando, né? Eu fico falando, e você fica às vezes procurando aí na imagem. Eu vou chamar aqui de centro O, vou pôr aqui um pontinho M, né, de mediana, e aqui eu vou pôr um ponto P qualquer. Eu quero que você olhe para o triângulo ali que eu nomeei como OMP, e eu quero que você enxergue que nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Beleza. Teorema de Pitágoras aí na nossa vida. E aí enxergando, né, que este 1 aqui é hipotenusa, e eu vou descobrir justamente a medida desse segmento AM aqui, ó. Que eu vou pôr um Bzinho, porque vai ser a base do meu triângulo retângulo, né? Já que eu tenho aqui, ó, a altura do triângulo retângulo 0,5. Tudo bem? E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, então eu tenho o quadrado da hipotenusa 1 é igual à soma do quadrado dos catetos, 0,5 ao quadrado. E eu vou usar 0,5 como meio, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil aqui para o cálculo. Então, meio, 0,5 é a mesma coisa ao quadrado, mais o outro cateto que eu chamei de b ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, ó, 1 ao quadrado, que é 1. E aí eu vou ter esse 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 quarto, mais b ao quadrado. 1 quarto eu vou jogar lá para o outro lado. Então eu vou ter 1 menos 1 quarto igual a b ao quadrado. Lembrando que 1 inteiro, queridíssimo, é a mesma coisa que 4 quartos, né? Só para ficar com o mesmo denominador, já que eu tenho que fazer essa subtração de frações, né? Então eu vou ter isso aqui, ó, b ao quadrado é igual a 4 quartos menos 1 quarto. E eu posso concluir então que o meu b ao quadrado vale 3 quartos. Como eu quero descobrir o valor de b, não de b ao quadrado, jogo uma raiz quadrada dos dois lados da igualdade, então vou ter que b é igual a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 4. Já separei aqui, ó, porque a raiz quadrada de 4 eu consigo extrair, né? Eu posso colocar como 2. Então aquela minha base ali, ó, equivale a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Se eu tenho que a minha base equivale a raiz quadrada de 3 sobre 2, eu consigo, por consequência, então, calcular a área de um desses triângulos aqui, retângulos. Eu ia falar equilátero, ele tá maluco, né? A área, por exemplo, do triângulo OMP, né? E esta área eu posso fazer justamente usando aquela ideia de base vezes altura sobre 2. Então, a base é ser raiz quadrada de 3 sobre 2, vezes altura, que é 0,5, então eu tinha colocado meio, vou continuar com meio, dividido por 2. Então eu vou ter aqui, se a gente fizer esse cálculo, raiz quadrada de 3 sobre 4. Só que assim, ó, eu vou ter que multiplicar por 2, tá? Porque eu quero a área de dois triângulos, né? Este triângulo aqui e este triângulo aqui. Então eu já vou fazer isso, ó, para facilitar um pouco o nosso cálculo. Porque eu vou pegar esta área aí, ó, e vou multiplicar por 2. E ao multiplicar por 2 aqui, ó, eu já vou cancelar esse 2 do denominador. Ó, então vamos facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Esse 2 aqui acaba cancelando, né? Simplificando com esse 2G de baixo. Então a área dos dois triângulos, ou seja, a área desse triângulo maior aí, ó, seria raiz quadrada de 3 sobre 4. Tá? Lembrando que se eu pôr aqui, ó, P, Q, sei lá, então esse raiz quadrada de 3 sobre 4 aqui seria a área do triângulo OPQ. Beleza. E aí, qual que é a ideia, né? Vou mostrar para você por que eu já falei, né? Mas por que eu posso ter certeza absoluta que este ângulo aqui, por exemplo, mede 60 graus. Este ângulo que eu estou fazendo de verde aqui para você. Então, por exemplo, se você pensar em relação a esse ângulo verde aqui, que eu vou chamar ele de alfa, eu vou ter o cateto adjacente a ele, que é o 0,5, e a hipotenusa, por exemplo, 1. Qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno.
Então, se eu pensar ali, ó, cosseno deste ângulo alfa equivale ao cateto adjacente, acho que eu vou escrever aqui para você primeiro, sobre a hipotenusa, KI. Ou seja, o cosseno deste ângulo alfa vale o 0,5, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa 1. 0,5 é metade de 1. Então, isso aqui vai dar meio, né? Metade de 1 é meio. Metade em cima, o dobro embaixo. Então, eu tenho que cosseno deste ângulo alfa aqui é igual a meio. E se cosseno é igual a meio, você vai lembrar lá, né? Onde que o cosseno é meio? Lembra da tabelinha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Então, o cosseno de meio ali é exatamente aqui, no arco de 60 graus. Vou pôr aqui no ladinho, que eu estou já me auto-atrapalhando em mim próprio mesmo. Então, se esse ângulo alfa aí equivale a 60 graus, aí eu deduzo, né, já que esse cara aqui é o seu complemento, que este pedaço, esse arco aqui, vale 30 graus. Então, para este setor circular ali, para eu descobrir a área deste setor circular, que eu vou destacar aqui para você novamente, ó, eu posso ter como referência esse arco ali de 30 graus. Então, como é que eu faço para não ficar decorando fórmula, né, de setor circular? Eu trabalho com a área do círculo e brinco proporcionalmente. Por exemplo, se você for observar bem, esse 30 graus é a mesma coisa que se eu pegar lá o 360 graus e dividir por 12, em 12 pedacinhos. Isso aí vai dar 30 graus. Então é como se eu pegasse o círculo inteiro e dividisse em 12 pedacinhos. Então a área também vai ser a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu pegar a área do círculo aqui, ó, πr ao quadrado, a gente sabe que o raio é 1, e 1 ao quadrado vai dar 1, então quer dizer que a área do círculo vai ser π vezes 1, que é π, metros quadrados. E aí, como eu tenho que dividir isso por 12, então eu sei que a área de um setor circular a área do setor circular vai ser a área do círculo π dividido por 12. 12 pedacinhos, metros quadrados. Eu estou colocando, né, os metros quadrados e comecei a me incomodar que eu não coloquei metros quadrados aqui, ó. Ah, satatarei. Vou colocar agora. Nossa, né? Tudo bem, né? E aí, como são dois setores circulares, né? Aqui também vai ser um setor circular, ó, também de 30 graus. Então é só pegar isso aqui agora e multiplicar por 2 também. E ao multiplicar isso aqui por 2, a gente vai acabar simplificando o 2 com o 12 ali, então eu vou ter um π sobre 6 metros quadrados, tá? Só lembrando que eu fiz uma simplificação ali rápida, né? Vou escrever isso para você. Então, dividir este 2 aqui por 2 deu 1, e este 12 por 2 aqui dá 6. Pronto. Então, veja que eu tenho a área do semicírculo que eu precisava. Deixa eu fazer algumas indicações aqui para você. Eu tenho a área do semicírculo que eu precisava, π sobre 2, né? Isso aqui era a primeira coisa lá que nós já trabalhamos. A área do semicírculo eu vou adicionar a área dos dois triângulos retângulos, raiz quadrada de 3 sobre 4, e aí eu vou adicionar a área dos dois setores circulares π sobre 6. Essa vai ser a área desejada aí, ó, que é essa área destacada, essa área achurada, essa área cinza, acho que é cinza, que está aí nesta pedaço do círculo aí, que seria o quanto tem de óleo, né, conforme indicado aí no enunciado. E aí isso aí eu vou somar isso aí e vou multiplicar por H. E aí a gente finaliza a questão. Tudo bem? Vamos fazer isso? Bora lá então. Vamos lá então. Vou pegar a área do semicírculo. Vou por assim, portanto, a área desta base aí vai ser a área do semicírculo ali, que a gente viu, né, que era o círculo dividido por 2, π sobre 2, mais a área dos dois triângulos, que eu vou deixar aqui, você já vai entender o porquê, raiz quadrada de 3 sobre 4, e daí a área dos dois setores circulares também, né, π sobre 6. Vai ficar aqui próximo, né, o π com o π ali, é por isso que eu quis que você enxergasse isso. E aí você vai brincar lá de fazer adição de frações, né? Fazer o tal do MMC, mínimo múltiplo comum entre 2, 6 e 4 vai dar 12.
Aí lembra lá, né, do procedimento usual, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Opa, ficou ruim aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí nós seremos felizes para sempre para marcar a alternativa correta. Então 12 divididos por 2 aqui é 6 vezes π, 6π. 12 divididos por 6 é 2 vezes π, 2π. 12 divididos por 4 é 3 vezes quadrado de 3. E veja que ficou aqui, ó, 8π mais 3 raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 12. Lembra que isso aqui é justamente a área da base, tá? E aí para calcular o volume eu vou fazer a área da base vezes a altura que ele chamou de h. Então vamos lá, então, o volume desejado vai ser então o que? A área da base, vou chamar volume de V, área da base, vezes lá a sua altura, que seria o comprimento, né, mencionado, que é o tal do H. Então o volume desejado vai ser a área da base, 8π mais 3 raiz quadrada de 3 sobre 12, vezes a altura. Eu já vou jogar as alternativas aqui de novo, tá? Mas se você observar, não está exatamente assim, tá? Mas não está errado, porque esse dividido por 12 eu posso reescrever assim, ó. É 8π mais 3 raiz quadrada de 3 vezes h sobre 12. Que é justamente o que aparece na letra D. Quer ver? Deixa eu jogar aí para você. Olha só, então, confirmando a alternativa correta, letra D. Beleza? Então, uma questão bem bacana, né? Exigiu da gente bastante conhecimento aí de geometria plana, um pouco também de trigonometria, né? Não acho que ela era tão fácil assim, não, né? Porque bem trabalhosa. Mas eu quero saber de você, né? O que você achou? Se achou fácil, achou difícil? Escreve alguma coisa, não esquece, curte o vídeo, né? Para deixar o professor Tatarim feliz aí. Beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau!